Boa noite. Eu quero agradecer, sendo esta a mensagem final do dia. Quero agradecer às irmãs. Hoje estive olhando ali na minha fichinha. Eu estive com vocês aqui no 2022, 15 e 16 de 10 de 2022. Me alegrei muito em poder voltar. Nós vamos, eu e Gilda, deixar aqui nossos agradecimentos pela acolhida, pelos cuidados dos irmãos que cuidaram de nós. E após a conclusão, nós vamos retornar para a nossa casa em Fervedouro. E amanhã nós estaremos indo para Cariacica. Muito obrigado. Deixo o meu pedido de oração a favor da nossa vida, saúde para tantos compromissos, pela família que Deus nos deu, nos agraciou em ter nossas filhas, nossos genros, todos envolvidos na obra do Senhor. É o maior presente que nós temos. Orem. Eu converso sempre com a família, eles são muito importantes para o nosso ministério. E o inimigo certamente fica esperando uma brecha, né? As orações serão muito bem-vindas. A mensagem desta noite se encontra em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, verso 29 a 34. Evangelho de João capítulo 1, versos 29 a 34. Na minha tradução eu leio assim. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Que o Senhor nos dê graça de entendermos o que Ele há de nos comunicar aqui. Amém. O título da mensagem desta noite é: Quem é Jesus? Quem é Jesus? É muito comum as pessoas falarem o nome de Jesus. O nome de Jesus, em muitas ocasiões, são escritos em locais diversos, como uma propaganda. E a pergunta é: será que a população realmente conhece a Jesus? E a pergunta é: você que está aqui nesta noite, você conhece Jesus? Se sairmos a perguntar às pessoas em qualquer lugar, público ou em residências,
quem é Jesus, as pessoas responderão sem dúvida: Jesus é o Filho de Deus. Mas isso não significa que isso é conhecer a Jesus. Essa é uma informação que até mesmo as nossas crianças recebem, até mesmo em locais públicos, escolas e etc. Mas na maioria dos casos as pessoas falam o nome de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Certamente você já ouviu falar de que há um homem que se chamava Saulo, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E a vida daquele homem mudou quando ele encontrou Jesus, quando ele conheceu a Jesus. E não diferente, nós temos outros relatos bíblicos de pessoas que quando tiveram o encontro, tiveram o contato e conheceram a Jesus, as suas vidas foram transformadas. Essa é a ideia da nossa mensagem aqui nesta noite. Que se você realmente conhecer a Jesus, realmente se você tiver um encontro com Jesus, sua vida há de ser transformada. Mesmo na época do Senhor Jesus Cristo, nós lemos de que ele vivenciou na prática as pessoas perguntando quem era ele. E nesta época eles questionavam sobre este tema, quem é Jesus? E alguns diziam, é o filho de Maria. E ainda outros diziam, é um curandeiro que está andando por aqui na nossa região. Mas alguns diziam, é um homem comelão com os pecadores. E ainda mais, alguém chegou a dizer, esse homem, ele lida com demônios, ele expulsa demônios através de Belzebu. Mas estas questões foi durante a prática ministerial do Senhor Jesus Cristo. Agora o que interessa nesta noite é nós lermos aqui que João, ele apresentou o Senhor Jesus Cristo com um propósito definido, e eu insisto em dizer para você quem é Jesus e o que significa Jesus para você. Simplesmente o Filho de Deus? Simplesmente o Filho de Maria? Simplesmente o carpinteiro? Ou você pode dizer, como muitos que estão aqui, o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. Se você não pode dizer isso com convicção, nos poucos minutos que ainda nós vamos ministrar aqui a palavra, eu espero que você reflita sobre isso. Eu espero que você reflita que Jesus não é simplesmente o filho de Maria, o carpinteiro, mas que o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui com um propósito. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando se refere aqui a palavra mundo, a que se refere? As pessoas que estão no mundo. Para isso ele veio, segundo o Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para buscar e salvar o perdido. E você pode, em primeira mão, estar pensando, pecador, eu não sou, não vivo na prática e nem sequer estou perdido. Esta, às vezes, é uma questão mais difícil a ser enfrentada diante do confronto da palavra de Deus. Se você é uma pessoa de bem,
que não vive na prática do pecado, amém. Glória a Deus por isso, mas você é pecador porque nasceu pecador. Nasceu com o vírus do pecado. Se você não admite que está perdido, mas eu te desafio a trazer a sua memória. Se Cristo voltar hoje, durante esse momento que estamos reunidos para levar os salvos, aqueles que creram, arrependeram e confessaram a Cristo, qual será a sua sorte? Você tem convicção disso? Você estará sendo elevado nas alturas, junto com todos os salvos? Pensa nisso. Vamos à Bíblia. João 1:29, nós lemos que João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos, distanciados estão de Deus, da sua glória. Todos. E se pedir mesmo às pessoas que não reúnem regularmente, não são cristãos, para explicar o que aconteceu lá no início da Bíblia, até mesmo as pessoas sabem que houve lá um casal que desobedeceram a Deus e foram expulsos da presença de Deus. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E nós fomos gerados deste casal. Não há como dizer, eu não entendo a palavra de Deus. Você pode rejeitá-la, mas entender, dá para entender. É muita clareza. Esta maneira que Deus comunica a sua palavra aos homens, convidando-os para o arrependimento. E João disse que ele veio para tirar o pecado do mundo. E nós conhecemos os relatos bíblicos, os fatos acerca da realização da obra da cruz do Calvário, onde o homem, eu e você, deveríamos estar como a sentença dada por Deus por causa do pecado. O Senhor Jesus veio para isso. Ele veio para morrer em lugar do pecador, desde que o pecador entenda essas verdades. Admite que realmente é pecador e que precisa de acertar a sua situação com Deus. Há muita gente que insiste em dizer que Deus é bondoso e que Deus não vai condenar a ninguém. E em parte é verdade. Deus é tão bom que ele envia o Evangelho. O Evangelho é proclamado, é a graça de Deus para o homem ser alcançada, e Deus está dando oportunidade às pessoas para ouvirem, analisarem o Evangelho e decidirem. E Deus realmente não manda ninguém para o inferno. É o homem que escolhe ir para o inferno. E então nós lemos, quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Ninguém aqui nasceu sem pecado. Todos nós nascemos pecadores. Mas aqui há muitos que tiveram um encontro, conheceram a Jesus. Com arrependimento e fé pediram perdão pelos seus pecados. O preço é muito alto. Uma alma tem um valor muito caro porque custou a vida do nosso Senhor. Você é importante para Deus. Você está aqui porque Deus ama você, Deus quer salvar você, Deus não quer que você vá para o inferno. O inferno é real, tanto quanto o céu é real.
Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. E ninguém, e nada, pode tirar, limpar, redimir o homem pecador a não ser Jesus Cristo. Eu penso que se a salvação fosse adquirida por valores financeiros, havia muita gente trabalhando para isso. Ao contrário, é um presente de Deus. E nós temos tristeza ao ver as pessoas virarem as costas para Deus. Quem é Jesus? Irmã, por favor, João 8:12. Quem é Jesus para você? Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? A luz do mundo. Por que Jesus se apresenta como a luz do mundo? Porque o mundo está em trevas. Você entende isso? As pessoas que não têm Cristo estão andando sem convicção nenhuma do amanhã. Estão na incerteza. Vão deitar no momento de dormir e vão certamente esperar o amanhã para a realização de diversos projetos. Mas a pergunta é: o que vai acontecer até chegar o amanhã? Morrer você não está pensando. Você não está doente. Só que para morrer não precisa estar doente. Salomão, o sábio, escreveu: os vivos sabem que vão morrer. Só que a gente quer correr dessa realidade. Mas não vamos pensar na possibilidade de morte física. Vamos pensar no arrebatamento que a Bíblia diz que a qualquer momento, num piscar de olhos, esse povo salvo, chamado de igreja, vai deixar esse mundo. Vão subir, como o imã atrai um metal. Quem é Jesus? A luz do mundo. Alguém gosta de escuridão? Nessa nova geração de hoje, ninguém gosta. Quando falta luz, fica péssimo, né? Só que as pessoas não admitem que eles estão nas trevas. Andando sem direção. E Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Quem é Jesus? Ele é a luz. Ele vai dar a direção. Ele vai iluminar a sua vida para você viver para a glória dele. Ele há de encher de alegria a sua vida. João, ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus e Jesus se apresenta como a luz do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas sem Deus estão na escuridão e o inimigo, Satanás, está orientando essas pessoas. E você deve fazer uma escolha nesta noite. Continuar nas trevas ou aceitar Cristo para andar na luz. Luz fala de um ambiente com maior qualidade de vida.
Luz fala de um ambiente onde você evita de tropeçar, de cair num buraco, de sofrer qualquer consequência desta natureza. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus, a luz do mundo. Irmã, por favor, capítulo 6, verso 35. Quem é Jesus? E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo que o homem que ainda não confessou a Ele como seu Salvador vive na miséria. Pode ter dinheiro, pode ter casa de luxo, pode ter tantas outras coisas e não tem nada. E não tem nada. Tem gente que só tem dinheiro. Isso não serve para nada. Não serve para nada. Com relação à vida espiritual, nada. Só serve para a vida aqui. E o Senhor Jesus Cristo disse: Eu posso satisfazer. O pão fala da satisfação. Ele está dizendo: Eu sou o pão. Eu posso satisfazer o homem. O homem, ele tem uma necessidade de Cristo. Todas as pessoas têm uma necessidade na sua vida de um preenchimento espiritual. E as pessoas procuram. Com esse grande número de seitas que tem surgido no último século, as pessoas têm procurado preencher esse vazio. Alguns vivem de movimento em movimento. X tempo não aceita, passa para outra e vai. Mas não encontram a Cristo e continuam sem o alimento espiritual puro. E Satanás trabalha nesse campo, oferecendo um pouquinho de alegria. Há muitas pessoas vivendo de miséria que o inimigo dá de alegria. Jesus está dizendo: eu tenho a felicidade. Alegria não é felicidade. Alegria, ela é passageira. Ela pode ser propiciada através de festas, encontros, etc, etc. A felicidade é aquele que tem a segurança da morada eterna com o Senhor Deus. Esse homem é feliz. Bem-aventurado, feliz, diz o salmista. E então, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que pode satisfazer a necessidade espiritual que o homem tem. Depende do homem entender esta verdade. E eu quero também pensar, quem é Jesus? Capítulo 14, verso 6. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a luz. Ele é o pão. Ele é o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acrescenta: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Senhor se apresenta como o caminho? Porque o homem, uma vez expulso da presença de Deus, ele ficou a vagar, sem direção. O profeta Isaías diz que era como ovelha sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor está dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ah, então vou passar a fazer parte desta igreja local. Não. Esta igreja não é o caminho. Esta igreja proclama que Jesus Cristo é o caminho.
Ah, mas eu tenho a religião dos meus pais, dos meus avós. Não resolve. A Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus Cristo que disse que Ele é o caminho. Só através dele. Só através dele. E eu quero concluir a mensagem desta noite. O Senhor se apresentou ainda como outras possibilidades para que o homem possa se salvar. Dizendo que Ele é a verdade, dizendo que Ele é a porta, no singular, a porta, não as portas. Não tem dois caminhos, não tem duas portas. E a mensagem do Evangelho, ela é simples. E Deus tem em mente, na mensagem do Evangelho, dizer que ama você. Não é possível, pregador? Se Deus me ama, como Ele vai permitir que eu vou para o inferno? Ele ama você. Por isso, hoje Ele está lhe dando mais uma oportunidade. Eu creio que eu não estou pregando para ninguém que é ouvinte primário aqui. As pessoas têm ouvido, sim, o Evangelho, mas têm mantido um coração endurecido. Os olhos estão sendo cegados, que Paulo escreveu que o Deus com D minúsculo, referindo ao inimigo Satanás, o Deus deste século, tem cegado o entendimento das pessoas. Isso depende de você. Se você dizer para o Senhor Jesus Cristo nesta noite, abra os meus olhos, quebranta esse coração, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cordeiro que Deus enviou para morrer em meu lugar. E eu te recebo como meu Salvador. Sua vida muda. Mudou a minha, mudou a vida dos irmãos que estão aqui. E eu gostaria que você pensasse na decisão que você vai tomar, porque você vai tomar uma decisão, ou de permanecer como está, nas trevas, na miséria espiritual, condenado ao lago de fogo, junto com Satanás e os seus anjos, afirma a Bíblia, ou você vai tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. É a sua oportunidade. E eu não sei se terá outra oportunidade. Não pregamos o Evangelho na intenção de amedrontar as pessoas. Mas temos o compromisso diante de Deus de sermos fiéis na transmissão do Evangelho. Porque assim está escrito. O Senhor Jesus virá e ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Mas Ele virá. Para os que creem, Ele virá. Mas eu deparei com o Senhor certo dia. Ao pregar o Evangelho, ele disse, mas o meu bisavô falava isso. E até hoje Cristo não veio. E eu perguntei, aonde está o seu bisavô? Ah, ele está no céu, porque ele era um cristão. Muito bem. E eu perguntei, e se ele não fosse? Onde ele estaria? Ah, eu penso que no inferno. Então, pense em você. Pensa em você. Porque o seu bisavô aproveitou a oportunidade e se preparou e foi estar com o Senhor. E você está perdido. Eu dei carona a um senhor que disse assim, quando eu me identificou como cristão e eu falei de Cristo para ele, ele disse, eu tenho uma preocupação que a minha esposa frequentou a igreja tantos anos e não frequenta mais. E eu disse, você está preocupado com a sua esposa? E você? Quantas vezes nós estamos preocupados com os outros e esquecemos de nós? Isso é individual. E eu espero que você tenha consciência
de que a mensagem do Evangelho é a mensagem do amor de Deus para os perdidos. E você não deve permanecer nessa condição, porque você está correndo risco. Se o Senhor voltar e você não tiver regularizado a sua vida com Deus, triste será a sua sorte. Porque conscientemente lá no lago de fogo, você vai lembrar dessas verdades. Temos um exemplo disso nas Escrituras. A Bíblia diz que um homem, não revelado o seu nome, chamado de um homem rico, que morreu e foi para o inferno. E lá ele orava. Tarde demais, aquele homem orava. Senhor, manda Lázaro molhar o dedo e refrescar a minha língua. Estou atormentado nesta chama. Você já imaginou o que é um dedo molhado para um homem que está numa chama de fogo? Dentro de uma chama de fogo? Ele achava que isso já era bastante. Meu amigo, se há amigo aqui que não creu ainda, eu desejo que você reflita. Isso aqui é bem pouco que nós transmitimos aqui. Mas que seja um despertar para você parar e fazer uma análise. Você é eterno. Mas onde você vai estar quando aqui terminar? Com a morte física ou se Cristo voltar? Qual será a sua sorte? Prepara. Prepara. Deus está te chamando. Hoje é dia de salvação. Hoje. Mas por que hoje? Porque não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui para continuar pregando. E nem você sabe se vamos estar com vida. É hoje. Assim diz a Bíblia: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A mensagem do Evangelho é hoje. E a sua oportunidade, aí onde você está, você pode curvar a sua cabeça, você pode fazer uma oração, você pode entregar a sua vida para Cristo, rendendo a Ele, recebendo Ele como seu Salvador, confessando Ele nas palavras que você consegue expressar do seu coração. E depois da reunião, se você quiser mais alguma orientação, a igreja está à sua disposição. Nós estamos à sua disposição. Só queria te pedir uma coisa: não reconcilie com o sono antes de acertar a sua vida com Deus. Você está correndo um grande risco de jogar a sua oportunidade de estar morando com Deus, com todos os salvos, com Cristo, e não tendo uma outra opção. Se você não fizer isso, você vai eternamente sofrer no inferno, no lago de fogo, que a Bíblia diz que o inferno é temporário e ele será lançado no lago de fogo. E você pensa assim: ah, mas no lago de fogo queimou, acabou. Não é o que a Bíblia diz. É eternidade, sofrimento eterno. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que seja uma noite de bênção na sua vida, para a glória de Deus, que você possa alegrar a sua família. Quem sabe tem alguém orando por você, na esperança de que você tome uma decisão. Se você é filho de crente ou não, não importa, sua idade não importa. Você é importante para Deus e Deus te ama e quer te fazer filho, herdeiro da eternidade. Amém.